Leão Tolstói se converteu ao Islã? No nosso episódio anterior sobre Leão Tolstói, o extremista 3 vezes, essa pergunta aparecia regularmente nos comentários. Na verdade, na Rússia, a questão de saber se o grande escritor se tornou muçulmano é bastante debatida. Existem 2 extremos. Em muitos sites islâmicos, citam uma frase de uma carta particular de Tolstói: "Peço que me considerem muçulmano", e o incluem entre os fiéis, enquanto em sites literários e de museus dá a impressão de que Tolstói nem sequer notava o Islã. Livros didáticos de escolas e universidades também omitem isso. Ao mesmo tempo, destacam que o principal foco do escritor era entender a personalidade e os ensinamentos de Jesus Cristo. Todos sabem que, em 1901, ele foi excomungado da Igreja Ortodoxa. Também, ninguém esconde que o movimento nacional do tolstoísmo, surgido ainda em vida dele, quase destruído nos anos do ateísmo soviético, está agora sendo revivido e é considerado pelos estudiosos da religião como uma das formas do protestantismo. Então, pode-se considerar Lev Tolstói um muçulmano ou não? Qual foi a escolha espiritual final do gênio da literatura russa e mundial? Vamos analisar. Em primeiro lugar, vamos esclarecer se Lev Tolstói teve contatos com muçulmanos em sua vida e o que ele sabia sobre o Islã. Acontece que ele teve, talvez, mais contatos pessoais e conhecimento do que qualquer outro clássico da literatura russa. Aos 13 anos, sua família se mudou para Kazan, antiga cidade às margens do Volga que preservava tradições. Tolstói, em Kazan, o avô do futuro escritor, Ilya Andreevich, foi governador de 1815 a 1820 e até hoje sua tumba está preservada lá. Em 1844, o jovem Tolstói ingressou na Universidade de Kazan, no Departamento de Línguas Orientais da Faculdade de Filosofia. Depois, ele se transferiu para a Faculdade de Direito, onde estudou por menos de 2 anos. Embora por pouco tempo, foi aqui que Tolstói estudou as línguas árabe e turca sob a orientação do grande estudioso Mirza Kazım Bek, um dos fundadores da orientalística russa. Estudar não significa, é claro, que ele aprendeu de fato. Então podemos falar apenas sobre seu primeiro contato com o árabe e o turco. Em 1851, o irmão mais velho do escritor, Nikolai, o convenceu a ir junto para o norte do Cáucaso, onde Tolstói viveu por quase 3 anos em uma aldeia cossaca às margens do rio Terek, viajando para Kizlyar, Tiflis, Vladikavkaz e participando de ações militares, primeiro como voluntário. Os militares participaram, como se dizia então na crônica oficial, da pacificação do Cáucaso. Na essência, era uma luta pela expansão colonial do Império Russo sobre as terras dos povos orientais, parte dos quais praticava seus antigos cultos pagãos. Parte era ortodoxa, mas a maioria seguia o Islã. A religiosidade e os costumes dos chechenos, inguxes, ossétios e outros povos, mesmo nos dias de hoje, são reconhecidos pelo chamado Adat, tradições pagãs das montanhas. Lev Tolstói teve contato direto, justamente, com as pessoas desse mundo multinacional e complexo. A majestade do Cáucaso, o conhecimento do cotidiano e costumes dos lados em conflito e a compreensão dos caracteres moldados pelo espírito das montanhas e pelo Islã. Tudo isso se concretizou no conto autobiográfico de Tolstói, Os Cossacos, nos contos A Incursão, O Corte da Floresta, assim como no romance tardio Hadji Murat. Ao retornar à Rússia, o escritor registrou em seu diário que se apaixonou por essa terra selvagem, onde 2 coisas totalmente opostas, guerra e liberdade, se unem de maneira tão estranha e poética. Até o fim da vida, ele manteve a lembrança dos amigos kunaks entre os caucasianos. Certa vez, um jovem conde leviano perdeu tudo no jogo de cartas e quase foi preso por dívidas, mas foi salvo pelo checheno Sodomir Serbiev, que recuperou sua perda. Os contos de Sebastopol foram escritos por Tolstói durante a Guerra da Crimeia, quando, em Sebastopol, sitiada pelos ingleses, o jovem oficial comandava uma bateria de artilharia e demonstrou coragem rara, sendo condecorado com a Ordem de Ana e medalhas. Na Crimeia, ele conheceu o heroísmo e o drama da guerra, além dos costumes dos tártaros, população islâmica local. Além disso, parte das ideias mais importantes que surgiram naqueles anos permite perceber, no jovem oficial, o futuro Tolstói pregador. Na Crimeia,
ele começou a sonhar com a fundação de uma nova religião, uma religião de Cristo purificada e prática. Mais tarde, ele manteve correspondência com Muhammad Abduh, um famoso reformador do Islã, que se tornou o principal mufti do Egito em 1899. Este, por sua vez, foi aluno e companheiro do teórico do pan-islamismo Jemal ad-Din al-Afghani. O contato com o estudioso árabe, que dominava a língua e tradições, foi crucial para Tolstói, já que ele mesmo traduzia os hadiths para o russo. Tolstói via o conhecimento dos hadiths como tão essencial aos russos quanto a sabedoria de outros povos. A relação de Lev Tolstói com os muçulmanos túrquicos tornou-se surpreendentemente próxima. Pode-se dizer, de forma geral, que a prosa moralista e, posteriormente, o jornalismo de denúncia expunham os vícios da sociedade russa. Os ensinamentos da Igreja Ortodoxa, que, segundo Lev Nikolaevich, afastaram as pessoas dos de Jesus Cristo, despertaram simpatia entre os povos muçulmanos túrquicos do Império Russo. Os azerbaijanos foram os primeiros a traduzir ativamente Tolstói para sua língua em 1896. Ele trocava correspondências e se comunicava pessoalmente com muitos tártaros, tanto com os adeptos do islamismo tradicional, quanto com os renovadores da imprensa tártara dos anos de 1905 a 1907. Na época do intenso renascimento nacional dos tártaros, Lev Tolstói recebia tanta atenção quanto todos os outros escritores russos juntos. Ele se interessava profundamente por questões religiosas, em particular pelo islamismo, ou como era chamado na época, maometismo. Os tártaros sabiam disso e lhe escreviam sobre sua fé, faziam perguntas, pediam conselhos, discutiam e ele lhes respondia. Os tártaros não apenas escreviam para Tolstói, mas também iam até ele, em Yasnaya Poliana. O tema de Tolstói e os tártaros é extraordinariamente amplo. No final do século XIX e início do século XX, talvez não tenha restado nenhum escritor ou figura pública tártara que, de alguma forma, não tenha recorrido à obra e aos ensinamentos de Lev Nikolaevich Tolstói. Sheikh Qasim Zubaev escreveu para Tolstói de Kazan, ao grande mestre da moralidade. Em nome de todos os muçulmanos da Rússia, agradeço por nos ensinar, assim como a todos os povos, sem distinção de religião ou nacionalidade, e além disso, por ser um grande mestre da vida. O senhor trabalhou descrevendo a vida dos Bashkiris em uma pequena, mas valiosa obra, o conto Ilhas, que eu traduzi e publiquei. Aqui é mencionado mais um dos povos muçulmanos da Rússia, os Bashkiris, para os quais Lev Tolstói foi, em 1862, ao vilarejo de Korolik, para tratamento com cumes. No entanto, Lev Tolstói não esteve em países islâmicos estrangeiros, mas conheceu o islamismo pessoalmente através dos caucasianos, tártaros e Bashkiris. A geografia dos caminhos islâmicos de suas viagens inclui o norte do Cáucaso, Astracan, Oremburgo, Bashkiria, assentamentos tártaros no Volga e na região de Penza e, por fim, a Crimeia. Uma correspondência especial de Lev Tolstói com o tártaro Asfandiar Voinov ganhou grande notoriedade na Rússia. Indignado com a decisão do Sínodo, o principal órgão da Igreja Ortodoxa, de 22 de fevereiro de 1900, e sobre a excomunhão de Lev Nikolaevich da Igreja, Voinov escreveu para ele de Istambul: confesso que, ao ler sobre como eles trataram você, estremeci por você. Que o Todo-Poderoso o salve e o proteja. Tolstói respondia de forma bastante cordial a essas cartas de Istambul. Fiquei muito feliz com o seu acordo com os principais pontos da minha fé, expressa na resposta ao Sínodo. Eu valorizo muito a comunhão espiritual com os maometanos, escreveu ele para Voinov. No entanto, a correspondência de Asfandiar Voinov com Tolstói chamou a atenção das autoridades czaristas e lhes pareceu extremamente perigosa. A crescente autoridade do escritor entre os muçulmanos russos exigia uma resposta imediata. Então, a tarefa de desacreditar o escritor foi confiada ao missionário de Kazan, Yakov Koblov, que publicou um grande artigo de denúncia. O conde Lev Nikolaevich Tolstói e os muçulmanos na revista Sobesednik Ortodoxo. Assim, a polêmica de Tolstói com o Estado e Igreja tornou-se comum a ele e aos muçulmanos da Rússia. Muito importante espiritualmente e perigosa socialmente. E o exemplo corajoso de Tolstói inspirou muitos muçulmanos a despertarem
o desejo de reviver a fé dos antepassados e torná-la igualitária nas condições de democratização do país. Bem, quanto à aceitação do Islã, aqui está uma citação de uma carta escrita a uma mulher que pediu conselho a Tolstói sobre o que fazer, pois seus filhos estavam pensando em se converter ao Islã. Por mais estranho que seja dizer isso para mim, que coloco acima de tudo os ideais cristãos e o ensinamento cristão em seu verdadeiro sentido. Para mim, não pode haver dúvida de que o islamismo, em suas formas externas, está incomparavelmente acima do ortodoxismo eclesiástico. Aqui, na essência, o cristianismo, em seu verdadeiro sentido, é colocado por Tolstói acima de tudo, enquanto as formas externas do Islã ele considera superiores ao ortodoxismo eclesiástico. E aqui está mais um trecho da mesma carta. Se a uma pessoa for dada apenas duas opções, seguir o ortodoxismo eclesiástico ou o islamismo, para qualquer pessoa razoável não pode haver dúvida na escolha, e todos prefeririam o islamismo. Essa frase é frequentemente considerada uma evidência da conversão do escritor ao islamismo, mas nela só se diz uma coisa: é preciso decidir qual das duas igrejas oficiais é preferível, e a escolha será a favor do islamismo. O próprio Tolstói se colocou totalmente fora de qualquer oficialismo, conclamando a um retorno aos tempos dos primeiros apóstolos e a uma reinterpretação da própria essência do ensinamento cristão. Aqui vai mais uma citação. Eu ficaria muito feliz se vocês compartilhassem da mesma fé que eu. Vocês vão entender um pouco da minha vida. Todo tipo de sucesso na vida, riquezas, honrarias, fama, nada disso eu tenho, meus amigos. Até mesmo os familiares se afastam. Alguns liberais e estetas me consideram louco ou débil mental, como Gogol. Outros, revolucionários e radicais, acham que sou um místico falastrão. Os governistas me veem como um revolucionário perigoso. Os ortodoxos acham que sou o diabo. Confesso que isso é difícil para mim. E por isso, por favor, olhem para mim como um bom muçulmano. Então tudo ficará ótimo. Yasnaya Poliana, abril de 1884, mas não se pode esquecer que, ao mesmo tempo em que buscava a verdade sobre Jesus e se reconhecia como um bom muçulmano, ele também era igualmente fascinado por Buda e Confúcio e mantinha uma intensa correspondência com adeptos de diferentes tradições espirituais, por exemplo, com Mahatma Gandhi, incluindo seus textos na famosa lista de leituras recomendadas para cada dia. E, finalmente, mais uma citação. Será um ótimo ensinamento e coincidirá com o ensinamento de todas as pessoas verdadeiramente religiosas. Somente quando abandonar a fé cega em Maomé e no Alcorão e extrair dele aquilo que está de acordo com a razão e a consciência de todas as pessoas. Acontece que nesta citação, o escritor propõe fazer com o Alcorão e com o próprio islamismo o mesmo que ele já fez com os evangelhos e com o cristianismo, ou seja, eliminar todos os dogmas e deixar apenas a ideia em si, a essência cristalina. Se analisarmos todo o percurso de vida do escritor, essa atitude é muito característica de Tolstói.